Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o de número 48. Eu sou Rodrigo Bibo e professor de matemática sofre demais para fazer ensino confessional. Cara, é muito difícil fazer devocional com números. É verdade. Olá, pessoal. Eu sou o Thiago Garros. E o que é aquela folhinha de exercícios que você, meu querido professor, está dando para os seus alunos? O que ela está ensinando além do conteúdo da sua matéria que está contido nela, hein? Olha aí. Cadê o versículo bíblico? Mentira. Eu sou Vanessa e você já parou para pensar que a sua fé molda o jeito de você ensinar? Eu sou Yara e mais que indispensável, educar é inevitável. É isso aí, muito bom. Olha aí, gente, olha aí. Yara, chegando aqui pela primeira vez do BTcast ABC2. Seja muito bem-vinda, Yara. Vou começar por você já. E aí se apresenta rapidamente pra galera que nunca ouviu a sua voz aqui no hall de BTcasts da ABC2. Sensacional, Vivo. Primeiro que é um prazer estar aqui. Meu nome é Yara Miranda, eu falo daqui de Belo Horizonte. Sou associada da ABC2 também desde 2017, foi quando começou a minha jornada, tava no mestrado, toda perdida na vida, encontrei a BC2 e aí depois eu fiz o doutorado, eu trabalho na área de linguística aplicada, ensino aprendizagem de línguas. Atualmente eu formo professores para o ensino de refugiados, imigrantes de crise, né, pessoas que vêm aqui para o Brasil por algum motivo de crise no seu país, e vai ser um prazer falar com vocês sobre esse tema que tem tudo a ver com o que eu faço hoje também. Sensacional. Ele, baixista da banda Tanlã, muito bem-vindo aqui, Thiago Garros, sempre bom ter você aqui. Legal, pessoal, eu sou o Thiago Garros, eu falo de Florianópolis, apesar do meu sotaque gaúcho. Eu sou professor, pra quem não sabe também, né? Por isso estou aqui nesse podcast. Sou professor de Ciências e Biologia em nível escolar e sou professor de inglês como segunda língua. Olha também aí. há mais de 20 anos dou aula de inglês. Aliás, precisando, é só entrar em contato, aulas por Zoom e tal, fazemos também. Propaganda. Sensacional, muito bom. E Vanessa, mais uma vez aqui, seja bem-vinda. Obrigada, Bibo. Sempre bom estar aqui. Muito bom. Gente, hoje um tema sensacional, muito sério, que é sobre pedagogia cristã, educação cristã, escola por princípios. E aí, onde estamos acertando, onde estamos errando, como podemos então consertar, quais são esses erros, como podemos consertar, quais são as orientações que esse time aqui, que a BC2 reuniu, tem para nos dar quando o assunto é educação cristã, educação confessional, escola por princípios, como é conhecida. Gente, esse BTcast aqui é aquele que você vai pegar e vai mandar para pessoas ligadas à área da educação que você conhece, pessoas que trabalham em escolas ditas cristãs, enfim, de forma geral esse é um público que a gente quer alcançar, mas claro, você que gosta de aprender, você que gosta de estar antenado nesses assuntos, é também um tema legal. Aliás, você sempre ouve os BTcasts da ABC2 e sabe que nunca termina esse episódio sem aprender alguma coisa, sem ser edificado, sendo que às vezes até é mind-blowing, você até, sabe, explodir cabeça porque você aprendeu uma coisa sensacional. Esse é o objetivo dos BTcasts da ABC2, unir fé e ciência. Mas antes, ouve aí os recados laboratoriais. Nos recados laboratoriais, Vanessa tem uma oportunidade aí para quem gosta de conhecimento e também precisa pagar os boletos. A ABC2 tá aí, aí atendendo as demandas, pessoas que querem mais conhecimento, mas precisam também pagar boletos. Explica para nós aí o que é o Radar ABC2, Vanessa. Muito bom, gente. Antes de mais nada, sigam aí o novo perfil no Instagram da Academia ABC2, perfil que está relacionado com essas iniciativas de ensino, Academia_ABC2 no Instagram, e lá nós vamos divulgar todas as iniciativas relacionadas com essas ações. Uma delas é o Radar ABC2, como o Bibo falou. O radar visa selecionar novos talentos que tenham interesse na produção intelectual, com temas que relacionam fé, ciência e filosofia. Então, a ideia é encontrar pessoas aqui no Brasil que queiram escrever sobre temas relacionados à fé e ciência. E os melhores trabalhos vão ser selecionados e remunerados. Então, nós vamos ter chamadas abertas para cada trabalho, para cada tipo de escrita, né? Então, tem ensaios, tem livros, tem artigos e tem resenhas de livros.
E aí fiquem atentos que a primeira chamada para resenha de livros já está aberta agora. E o primeiro livro é esse que a gente vai conversar hoje nesse podcast sobre educação cristã. Pedagogia cristã. Olha aí, muito bom. E todo mundo, então, pode participar do Radar ABC2, Vanessa? Todo mundo tem os editais que são lançados com todas as orientações, então leiam os editais, porque lá tem direitinho como escrever, sobre o que escrever, o perfil de quem pode participar, tá tudo lá nos editais. Muito bom, gente. Ó, galera, uma oportunidade única de você poder ler um bom livro, fazer uma resenha, fazer o que você já gosta de fazer, você já é um curioso, uma curiosa, gosta de ler, já tem o seu bloco de anotações, vai lá, vê certinho como participar para seguir bem as regras. Quem sabe você pode ainda ganhar uma grana, né? Ou seja, esse reconhecimento financeiro também é muito legal, muito válido. Então aproveita essa oportunidade que a ABC2 está disponibilizando. E se for um sucesso, que a gente acredita que vai ser, teremos mais, né? O Radar ABC2 não vai parar só nesse livro, eu imagino. Não, tem vários livros. A ideia é lançar chamadas periódicas, cada uma para um livro específico, assim como outras chamadas para a escrita de ensaios, de livros. Então, a ideia é justamente formar um conteúdo muito bom de produção brasileira nessas áreas de diálogo de fé e ciência. Sim. E, gente, é assim, já que você tá pensando, pô, mas quanto será que é o prêmio? É uma bolada, hein? Até o Garros tá pensando em criar uma identidade falsa e participar. Então, assim, em alguns eu vou participar. Eita, olha aí, ó, gente, acirrado, hein? Olha, só pra ter uma ideia, a premiação pra resenha é R$4.000. Caraca, mano, olha aí. Ô, gente, dá mais dinheiro que fazer podcast, hein? Ó, se eu fosse vocês, eu caprichava aí. E uma outra iniciativa também da Academia ABC2 é o projeto Ciência e Sapiência, que a gente já conversou aqui também em outros podcasts. Fiquem atentos que é uma proposta de material didático para ensino médio, com materiais que estão sendo desenvolvidos para auxiliar os professores na prática de uma disciplina que relaciona fé e ciência. Isso é sensacional. Todas essas informações estão no perfil da Academia ABC2, Academia_ABC2. Corre lá para saber sobre todas as iniciativas do Projeto Ciência e Sapiência, do Radar, dos cursos, dos seminários. Tem muito conteúdo bom sendo produzido na Academia ABC2 esse ano. Pro ano que vem, né? Como você sabe, todos os links que a Vanessa acabou de falar estão aqui na descrição deste BTcast ABC2 de número 48. Todos os links estão aqui na descrição deste podcast. Galera, entra ali que você vai ter todos os detalhes. Esse projeto mesmo do material didático para o ensino médio é algo assim inédito no Brasil. É uma parada assim, gente, que vai revolucionar, porque a gente precisa mudar uma cultura, tá? Uma cultura, e a cultura se muda com educação. Tá bom? Mais algum recado, Vanessa? É isso, fiquem atentos às contas, né, do perfil da ABC2 e da Academia ABC2. Muito bom. Simbora então para o episódio falar de pedagogia cristã, como praticar a fé em sala de aula. Tiago, essa pauta é sua, meu amigo. Vamos lá, esse livro que você ajudou aí a traduzir. Infelizmente, Igor Miguel não pôde estar com a gente, ele é o prefaciador, né? É uma das pessoas que está aí encabeçando esse projeto. Mas temos aí agora em mãos o livro Coleção Fé e Ciência, da Thomas Nelson Brasil, em parceria com a ABC2. Pedagogia Cristã, como praticar a fé em sala de aula. Eu acho, Tiago, a gente poderia começar aqui com aquilo que você começou lá no nosso bate-papo de aquecimento, sobre como geralmente é a escolas por princípios, né? Até com base na sua experiência e pelo que você falou, o que eu também já presenciei, já trabalhei em uma escola por princípios e parece muito com o que você falou. Tipo, o que geralmente é escola por princípios hoje, assim, numa visão, e claro, Vanessa e Yara também podem dar as suas contribuições. Então, pessoal, pois é, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente diferenciar é que nós estamos falando aqui de pedagogia cristã, né? De ensinar de maneira cristã, de educação cristã. O Bibo está usando o termo educação por princípios, que não deve ser confundido com uma rede cristã de educação que existe, que se chama Educação por Princípios. Existe uma rede de escolas no Brasil, a qual eu conheço, inclusive, um diretor, um cara que é envolvido com essa rede aqui no sul do Brasil, que se chama Educação por Princípios. Nós não estamos falando dessa rede em específico, mas sim nós estamos falando dessa tendência que, vamos dizer assim, que existe nos meios cristãos hoje, e essa conversa, né, essa discussão que existe a respeito de pedagogia cristã, né, de educar por princípios cristãos, de
escolas confessionais, e que na verdade é uma coisa que, se tu parar pra pensar, não é uma tendência nova, né? Nós estamos falando de escolas tradicionais, por exemplo, de Porto Alegre, da onde eu venho, são escolas cristãs. O Colégio Rosário é da Rede Marista, que é uma escola cristã católica. Então, em tese, as grandes redes católicas, por exemplo, de escolas no Brasil, são escolas confessionais, de certa forma, né? E, sem dúvida, as próprias escolas evangélicas mais antigas também são escolas confessionais. Eu estudei a minha vida inteira no Colégio Batista, uma escola confessional. Os colégios adventistas hoje são uma escola confessional, uma rede adventista, né, que é uma das maiores do Brasil hoje. Então, nós estamos falando dessa discussão que existe há muitas décadas e que, nos últimos anos, ela tem ficado cada vez mais quente, né? Inclusive com outros tópicos sendo trazidos para a conversa. Por exemplo, o tópico do homeschooling, né? O tópico do homeschooling é uma conversa que tem surgido, talvez porque tem muitas pessoas que se sentem insatisfeitas com aquilo que se diz de educação cristã e de escola confessional, que não é cristã o suficiente e etc, etc. Então, existe um movimento hoje no Brasil tentando justamente tirar os alunos do contexto escolar, mesmo às vezes de contextos cristãos, para se ensinar em casa, né, de forma realmente cristã, seja lá o que isso queira dizer. E é isso que nós estamos aqui para conversar hoje. O que significa, então, ensinar de maneira cristã, ou ser uma escola cristã, ou praticar uma pedagogia cristã e tal, né? Então esse é o assunto da nossa conversa de hoje, e por isso temos aqui pessoas envolvidas na prática educativa, na prática da pedagogia cristã, né? Ou pessoas cristãs envolvidas com pedagogia, e é isso que nós vamos conversar hoje, né? Pois é, eu acho que esse livro vai ajudar a gente demais a compreender várias coisas que eu acho que a gente sabia que tinha que fazer, mas não sabia direito como fazer, sabe? Porque há uma grande dificuldade de construir práticas pedagógicas a partir da nossa fé, né? A partir dessa integralidade da nossa fé. A grande dificuldade está de fazer isso na prática, porque muitas vezes tem uma preocupação com cosmovisão cristã, ou tem uma preocupação de inserir algumas disciplinas espirituais ali em sala de aula, um momento de devocional, um momento de oração antes da aula começar, por exemplo. Mas a gente tem uma dificuldade grande, como professor cristão, né? Atuando numa escola confessional, por exemplo, de integrar isso com organização dos espaços, organização dos relacionamentos, construção de atividades, avaliações, modo como a aula se desenvolve, né? O ritual da aula, quando o aluno chega, como que ele encontra, o que ele faz, o modo com que o professor se relaciona com os alunos e, desde o início da aula, deixa claro o que é esperado desses alunos. Todos esses aspectos, desde organização das cadeiras, das mesas, o que é pedido para os alunos fazerem, atividades que são feitas, tudo isso molda o aluno de alguma forma. E eu acho que essa é a riqueza do livro do David Smith, né? Ele traz isso de uma maneira muito clara, baseado principalmente nas práticas dele como professor, que é possível, sim, nós pensarmos numa pedagogia cristã nesse sentido de organização da metodologia e das práticas que são feitas dentro de sala de aula, a partir de quem nós somos como pessoas que compreendem, né, a fé e essa relação com Deus. Então é muito mais integral, né, relacionar todos os aspectos do processo de ensino e aprendizagem. É interessante pensar também que muitas vezes quando a gente pensa numa pedagogia cristã, a gente pensa muito no conteúdo e aí a gente vai muito num conteúdo ou uma questão reativa, né? Então é sempre assim, quase uma questão mais de apologética. Então, o que eu preciso ensinar de diferente, como eu preciso contrapor a fé cristã a determinados conteúdos nas diferentes disciplinas, por exemplo. E aí o David vai e fala mais sobre uma questão de também pensar o método, né? Ele usa o termo do hóspede, né? O estudante como hóspede. E aí que faz a gente lembrar também da hospitalidade dentro da área de ensino, e aí pensar que não é só o que se fala, mas como se fala, como a Vanessa disse, em que espaço se fala, a partir de que exercícios se faz, a partir de que métodos se aplica, né? Isso aí. Eu acho importante deixar claro, então, Bibo, que o grande motivador dessa nossa conversa aqui é esse lançamento aí da editora Thomas Nelson, né? Que é o livro Pedagogia Cristã, Como Praticar a Fé em Sala de Aula, do David Smith, né? Mas, Tiago, eu quero que você
me explique, junto com a Yara e com a Vanessa, por que esse livro é um divisor de águas, como você falava nos bastidores, né, lá na conferência da BC2, você falou isso, tal. Cara, esse livro aqui, ele é um divisor de águas, porque assim, quando você usa essa expressão, o que eu como leigo penso? Cara, tá acontecendo um movimento, tem algumas coisas estranhas no movimento, que talvez não sejam educação cristã e não tá sendo feita de uma maneira adequada. Por que esse livro então chega pra corrigir uma rota, né? O que tá acontecendo de errado e quais caminhos esse livro propõe então pra gente ficar aqui, tipo, pra nós entendermos o porquê esse lançamento é tão importante pra quem é da área. Sim, pois é, Bibo, eu costumo dizer, quando o pessoal tá me perguntando sobre esse livro, eu disse, cara, esse livro aqui é um game changer mesmo, como tu usou o exemplo, né? Um divisor de águas, ele é pra mudar o cenário mesmo, e se ele for lido e compreendido e internalizado por professores, por diretores de escola, ele precisa provocar mudança e reflexão e trabalho em cima do que ele tá explicando aqui. E isso tem a ver com essa tua pergunta, com o problema. Qual é o problema, então? Então vamos lá. Eu sou fruto de educação confessional, né? Eu estudei num colégio confessional a vida inteira, como eu falei. E como é que normalmente a gente vê colégios confessionais agindo? Bom, o que era a minha experiência? Volta e meia, o colégio tinha uma reunião de professores e percebia que a educação não estava sendo suficientemente cristã. E aí o que se fazia? Se aumentava o número de assembleias, ou seja, levava todos os alunos lá pro auditório e fazia um culto, trazia uma banda, trazia um pregador, um palestrante, falava de alguma coisa explicitamente cristã, evangelismo e tal, e se fazia devocional no início da manhã, no primeiro período, às 7h30. E aí o que acontecia? Os alunos achavam meio chato, chegavam 15 minutos depois, porque havia uma tolerância de atraso, ou chegavam no segundo período, depois do devocional ou depois do primeiro período. Ou seja, não era eficaz, era mecânico, a gurizada não gostava, era motivo até de saco, era gol contra, na verdade, muitas vezes. Afastava as pessoas da fé cristã que estava tentando ser transmitida por aquele momento ali, entende? Mas olha só, na escola que eu trabalhei, uma das coisas de ter a educação cristã, por assim dizer, aliás, eu inclusive cheguei a ministrar a disciplina educação cristã, não era ensino religioso, era então eu pregava parábola, eu pregava em sala de aula, né, porque eu sou teólogo, aí me convidaram, bora lá, né, trabalhei por 2 anos, mas eu lembro assim que uma das coisas que tinha que ter prática, era tudo ter um versículo bíblico, por isso que na minha entrada eu fiz a piada com matemática, porque uma vez conversando com a professora de matemática, ela, gente, eu não sei mais onde achar versículo bíblico que corresponda com a matéria que eu tô dando, então assim, uma das práticas era essa, vamos colocar um versículo bíblico aqui, assim, gente, a gente não tá desmerecendo, talvez, enfim, Deus tem seus caminhos, mas a eficácia disso, ela é muito questionável pedagogicamente, né, eu acho que é onde a gente tá chegando, porque era isso, a gente tinha que relacionar, a minha esposa, por exemplo, ela lecionava ciências, tudo tinha que ter um versículo bíblico, cara, e às vezes era difícil, né, no fundo era só salmos que falavam da criação, né, a Xanda esgotou os salmos de criação, porque como ela dava ciências, então tudo era criação, a beleza da criação, revela a tua glória e tal, aquela coisa toda, mas assim, era isso, você tem que ter um versículo bíblico que corresponda, cara, e às vezes assim não fechava, né, ou por exemplo, que era o devocional, né, que o Thiago também falou, que daí o professor da primeira aula tinha que ter uma devoção e tal, e muitas vezes era gol contra mesmo. E é exatamente isso, Biba, esse é o exemplo perfeito, porque então, é exatamente isso, ou é feito o devocional, assembleia, ou é feito essa coisa de, parece que artificialmente importar um conteúdo cristão da Bíblia ou de algum texto para dentro das matérias. E aí a gente entra exatamente naquilo que a Vanessa citou ali na abertura dela. Tá, mas será que pedagogia cristã, educação cristã, tem só a ver com o conteúdo explícito que a gente traz? Será que não tem algo mais por trás disso? E é exatamente essa problematização que o David Smith faz no início desse livro que nós estamos promovendo hoje aqui, e que é de leitura fundamental. Tá, mas peraí, a gente tá ficando que tem que ler o livro, mas, gente, eu quero saber de agora, assim, o que a gente entrega pra galera agora, o que tem aí, qual que é o grande pulo do gato, então, já que esse método, ele não é tão eficaz. Gente, tem uma certa eficácia, até enquanto eu tava falando a minha fala, parece assim que é tudo errado. Não, por exemplo, a minha filha já aprendeu muita coisa nesses devocionais, tá? Tanto que às vezes eu vou contar a história pra minha filha, pai, isso aí eu já aprendi no devocional da escola, legal. Então assim, nem tudo é também assim perdido e é o jeito, eu
eu tô dando a minha opinião aqui, né, como pai. Tipo assim, tem a sua validade, de alguma forma, né? Agora, é assim que tem que ser feito sempre? Esse é o método mais eficaz? Então, eu quero saber por que esse livro é o game change aí, Gauss. Até agora eu não entendi por que esse livro é o game change. O que eu acho que é interessante é porque, assim, às vezes tem uma cobrança muito pesada sobre os professores, de que eles têm que fazer o negócio acontecer, e às vezes eles recebem uma pressão muito grande, né? Com toda a boa vontade para querer organizar um bom conteúdo e dar uma boa aula. Então, falando especificamente no contexto de escolas confessionais, por exemplo, nós somos formados como professores em contextos não confessionais. Então, em termos de metodologia, de práticas, como que a gente aprende a cobrar dos alunos, a organizar exercícios, a organizar atividades, tudo isso, então, é feito num contexto não confessional, onde nós aprendemos a aprender dessa forma e a gente acaba ensinando dessa forma também. Especialmente aqui no Brasil, não se fala muito sobre esse aspecto de como moldar práticas pedagógicas a partir de uma visão cristã. Então, esse é um dos primeiros livros a serem traduzidos nesse assunto, por isso que ele é tão importante. E mesmo lá fora, o próprio David Smith, nesse livro, traz um apanhado geral de estudos relacionados à prática pedagógica a partir de uma visão cristã, e ele revela. Tem muita coisa sendo falada sobre cosmovisão, sobre conteúdo, sobre organização do ensino, mas muito pouco sendo falado sobre métodos pedagógicos. Então, é uma lacuna que existe. Então, não é culpa do professor, digamos assim, né? Não queremos também colocar um peso maior ainda do que já existe sobre o professor. Então, eu acho que a grande sacada é justamente isso, é que a gente precisa parar para pensar nisso também. Porque, às vezes, a gente já está lá preocupado em organizar o conteúdo, organizar uma série de atividades e questões dentro da sala de aula, mas a gente não para pensar de que o modo como nós fazemos isso importa também. Não adianta a gente simplesmente falar um assunto cristão ou trazer um conteúdo bíblico para a sala de aula, se o modo como a gente faz isso é cheio de técnicas, atividades e práticas que vão moldar o nosso aluno a continuar pensando só em si mesmo, a lidar com o conhecimento de forma utilitarista ou consumista, gerar competição entre os alunos, desenvolver às vezes o tédio, a falta de engajamento, atrapalhar a curiosidade e a imaginação das crianças, ao invés de despertar isso nas crianças. Então, enfim, todos esses aspectos o autor traz ritmos, hábitos que são construídos dentro em sala de aula, métodos, formas de engajamento no conteúdo, organização dos relacionamentos na sala de aula, e que a nossa fé pode moldar isso de um jeito muito mais dinâmico e eficiente. Então, eu acho que esse é o ponto principal, que a gente precisa aprender, porque ninguém fala sobre isso, né? Então, como que a gente vai aprender isso? Então, o autor traz isso de uma maneira muito didática e nos ajuda nesse aspecto. E aí, por isso que nós queremos que vai enriquecer muito a prática diária do professor, né? É um livro que pode ser estudado nas escolas, é um livro que pode ser estudado com as equipes de professores, até para entender como trazer isso para a realidade de cada escola, porque também não tem regras prontas, não tem uma receita de bolo específica. Cada aula, cada contexto vai trazer seus desafios. Então, ele traz realmente de uma forma muito clara como que isso pode ser feito, mas isso também não é um copiar e colar, né? Precisa ser adaptado para cada realidade. Um exemplo que ele coloca no livro. Eu acho que, para quem não tá entendendo nada, não tô entendendo nada que vocês estão falando. Eu acho que talvez o melhor jeito é pensar num exemplo que ele dá logo no início do livro. Ele fala do próprio filho dele, quando o filho dele pediu ajuda, né, pro David, que é o autor do livro esse que nós estamos falando, para um teste, uma prova de religião. Ele ia ter uma prova de religião. Ele disse, pai, é o seguinte, eu preciso saber esses conceitos aqui, tá? E aí ele deu uma lista de palavras e ele disse o seguinte, eu preciso saber o que são esses conceitos, porque na prova vai aparecer esses termos, esses conceitos teológicos, e eu vou precisar relacionar as colunas. Eu vou poder, vai ter lá, ascensão, e aí vai ter um parágrafo que eu vou ter que identificar em meio a outros parágrafos o que quer dizer ascensão. Aí vai ter outro lá, santificação, e aí eu vou ter que identificar qual é qual. Relacionar colunas, né? Uma folhinha de exercícios, aquela que todo bom professor já deu para os seus alunos, né? Nós, professores de inglês, frequentemente usamos esse tipo de estratégia pedagógica, folhinha de exercícios. E aí,
aí o professor, o pai, né, o autor do livro, David, que é o pai desse menino, ele foi cobrar os conteúdos do seu filho. E aí ele começou a perguntar sobre ascensão e sobre santificação e qual é a diferença de santificação e justificação e tal. E ele foi fazendo perguntas para testar o conhecimento do seu filho, para ver se ele sabia o que eram esses conceitos. E aí o filho disse, não, pai, peraí, tu não tá entendendo, pai. Aí ele disse assim, eu não preciso saber isso tão bem assim. Eu preciso só relacionar as colunas. Eu não preciso saber o conteúdo. Não, eu preciso responder. Só decorar as frases. Exatamente, eu preciso responder a tarefa. Eu preciso saber fazer essa tarefa. Então, assim, ó, se eu souber uma palavrinha ali do parágrafo sobre ascensão e que faça, eu vou ter respondido a tarefa e eu posso ir para a próxima. E aí é que tá o lance. Aí o David, né, o pai do menino, o autor do livro, ele disse, não, peraí, o que essa folhinha está ensinando pro meu filho, além dos conteúdos teológicos ali da folhinha? Bom, essa folhinha está ensinando pro meu filho que existe uma maneira muito mais rápida e econômica de tempo de ele fazer essa tarefa aqui, que é simplesmente pegar palavras-chave e nem precisar ler todo o parágrafo. Isso é um conteúdo oculto que está sendo ensinado por causa do método pedagógico, da estratégia pedagógica, da estratégia de ensino que esse professor utiliza. E outra pergunta que ele se fez é o seguinte, como é que o meu filho pode ter tanta certeza que a prova vai ser assim? Se a prova nem aconteceu ainda. Então ele disse, não, porque a prática desse professor ao longo de meses demonstrou que é tiro e queda, que pelas práticas e ritmos e pelo andamento do semestre, é assim que esse professor faz. Então o aluno ele estava sendo ensinado, na verdade, a como pegar atalhos na disciplina, muito além daquele conteúdo que ele tá dando. E isso ressoou comigo quando eu li, eu disse, nossa, é exatamente assim. Uma das coisas que a gente mais aprende no colégio é como fazer prova, é como pegar os atalhos que vão chegar no meu objetivo da maneira mais curta e que eu não vou perder tempo, afinal, eu tenho mais coisa para fazer como um jovem de 14 anos na escola. Eu tenho videogame para jogar, eu tenho futebol para assistir e para jogar, eu tenho as festinhas para ir, eu tenho muito mais coisa para fazer. Então, na verdade, o que o aluno tá fazendo ali na escola, ele tá frequentemente procurando atalhos, e as práticas dos professores vão ensinando quais são esses atalhos para cada matéria. Eu sei que para aquele professor basta eu fazer tal coisa, que eu sei que é isso aí. E essa é a grande reflexão inicial que esse livro nos traz. E por isso veio a minha frase de abertura. Meu querido professor, a tua folhinha de exercícios, o trabalho que tu tá propondo pros teus alunos, ainda mais hoje com o Wikipedia, com o Google, ele está ensinando coisas que vão para muito além do conteúdo que você está trabalhando. E a gente não se dá conta disso. E aí é que vem o link com aquilo que a Vanessa falou. Esses conteúdos ocultos que estão sendo ensinados, eles são baseados numa imaginação, numa narrativa, numa concepção de mundo, numa visão da realidade que muitas vezes não é cristã e que nós estamos reforçando através dessas nossas práticas. E nós podemos falar disso mais adiante também. Podemos falar agora também. Mas eu acho legal a gente compartilhar um pouco. Eu não sei se isso ressoa com vocês, Yara, esse tipo de experiência de escola que a gente tem, de como as nossas práticas de escola, tanto quando a gente era aluno quanto agora quando a gente é professor, o tiro acaba saindo pela culatra. Eu propus uma atividade que eu vi que os alunos eles fizeram, mas eu percebi que os resultados da minha atividade foram outros além dos que eu esperava, entendeu? Não sei se vocês têm experiências com isso. Eu queria retomar a fala do Bibo do início, né? Que ele fala do professor de matemática. Eu estudei também numa escola confessional e de fato, ela era muito, por exemplo, muito do que era a parte cristã no ensino era o culto, né, de toda segunda-feira, e tinha também os versículos que a gente tinha que aplicar, né? Então tinha ali alguns princípios que a gente aplicava no final de cada trabalho. Mas eu tinha um professor de matemática, é o João Lúcio Tanuri, o nome dele. E aí ele era sensacional, porque sempre que normalmente a gente decora, né, aquelas regras de matemática. E assim, gente, olha, isso me tocou tanto porque eu não sou da matemática, definitivamente não sou de exatas, mas ele tinha todo um ensino que era, antes de chegar à norma final, né, a uma fórmula final, ele mostrava o caminho
por que aquela fórmula existia. Então a gente nunca parte, gente, a fórmula é essa e você tem que aplicar assim. Ele sempre fazia todo, assim, o quadro ficava assim, muito cheio, mas não aquele cheio chato, sabe? Era aquela coisa assim, tem um sentido pra essa fórmula ser assim no final, entendeu? E daí, quando a gente ia, por exemplo, para uma prova ou fazer um trabalho, sempre também ele valorizava o caminho que a gente fazia para chegar num resultado. Então, por exemplo, era muito comum que a gente às vezes não acertasse o resultado final, mas ele considerava todo o processo e mostrava na correção dele na prova, por exemplo, como que aquela parte ali entre o início da conta e o final tinha um sentido. Né? Então, para mim, aquilo era uma forma de ensinar, né, dentro de uma escola confessional, um momento em que ele não falava um versículo bíblico, por exemplo, aponte um versículo bíblico para essa fórmula matemática. Mas era ali um momento que ele mostrava, olha, não importa só o resultado do que você faz, existe um trajeto e tudo que você faz veio de algo anterior. E isso aqui tem uma explicação, tem um caminho, é um processo. E entender o processo faz parte, faz sentido. Então, naquele momento, aquele professor de matemática, sem mencionar um versículo bíblico, enquanto ele ensinava aquela fórmula, ele mostrava pra gente que não era só a fórmula final ou decorar uma fórmula para chegar no resultado final que importa. Às vezes, mesmo usando a fórmula, você não chegou no resultado final esperado, mas aquele seu processo, aquele raciocínio, ele tem sentido, ele é válido, inclusive dentro do seu processo de aprendizagem, né? Então, tem uma citação aí do livro que o autor fala assim, olha, o padrão de nossas práticas envia suas próprias mensagens. Os alunos encontram sentido em nosso ensino, e talvez esses não sejam os exatos sentidos que desejamos transmitir, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Talvez aquele professor ali, né, o João Lúcio Tanuri, não tivesse ideia de que ele estivesse me ensinando que o processo importa, que não é só o resultado que importa, que a gente não é feito só de resultado, que às vezes errar o resultado não significa que a gente errou o processo todo, mas era isso que eu estava captando de tudo que ele estava ensinando. E para mim, era uma forma cristã de ele ensinar matemática naquele contexto. É um aspecto importante do que foi falado aqui, eu acho que é o quanto a narrativa bíblica molda quem nós somos como professores em primeiro lugar. O quanto a gente vivencia isso na integralidade da nossa própria vida e, consequentemente, o quanto que isso molda nossas práticas educacionais. Porque a gente tende a viver um dualismo muitas vezes, né? A gente crê em certas coisas, mas na prática a gente continua praticando metodologias baseadas em outras filosofias. Então, às vezes a gente vai no automático. Como eu falei, a pressão na escola é muito grande, nas universidades também. Então, a gente às vezes vai no automático e simplesmente reproduz aquilo que já é padrão de ser feito, sempre foi feito assim, a gente continua fazendo. Então eu acho que esse livro, a leitura desse livro, traz a gente para refletir. Tá, mas a gente pode fazer diferente? Como seria fazer diferente? Como aplicar na prática e construir um ambiente de aprendizagem onde as narrativas cristãs moldem também o modo como a gente ensina. E uma frase, né, que ele cita no livro é que mais de uma coisa está acontecendo quando ensinamos. E tudo acontece ao mesmo tempo. E embora tenhamos objetivos de aprendizagem focais, a fé molda a nossa abordagem. Então a grande questão é como nós vamos fazer isso então na prática, deixando a fé moldar essa abordagem pedagógica nas mais diversas disciplinas, nos mais diversos contextos. Porque a gente está falando especificamente aqui de escolas confessionais, que talvez seria o mais fácil de fazer isso na prática. Mas isso também se encaixa para escolas bíblicas dentro da igreja, seminários, e isso também tem tudo a ver com professores cristãos que ensinam em contextos não cristãos, não confessionais, em escolas públicas, em escolas particulares, em universidades. Como o Igor fala no prefácio do livro mesmo, a gente ensina o tempo inteiro. Então, contextos não formais de educação, ou seja, como que nós vamos enxergar quem são essas pessoas que a gente está em relacionamento num processo de ensino e aprendizagem e como a gente vai estruturar todas as atividades relacionadas com isso. Uma coisa muito importante, Bibo, de deixar bem claro também, pegando o gancho da Vanessa, é que essa coisa de a fé moldar a nossa abordagem, isso vale para crente e para não crente. E isso ele deixa muito claro. A fé sempre molda qualquer abordagem, porque Exatamente. Sempre há uma fé por trás de todas as pessoas. Todas as pessoas ateias, secularizadas, qualquer religião ou ausência de religião, existe uma fé por trás. Ou seja, no sentido de fé mais
profundo, ou seja, um conjunto de crenças, né, que exatamente, moldam. um conjunto de crenças últimas a respeito da realidade, uma cosmovisão, vamos dizer assim, e isso molda a nossa ação, isso molda o nosso pensar e por sua vez molda a nossa ação. Então qualquer prática humana de qualquer professor, em qualquer contexto educativo, em qualquer contexto da vida, está passando mensagens ocultas. Então isso é muito legal, né, que é essa reflexão que o livro faz, de, inclusive assim, a disposição das cadeiras na sala de aula. Ela está baseada numa concepção de educação, que por sua vez está baseada numa concepção de ser humano. Então ele dá um exemplo muito claro de um contraste e de como ele organizou uma turma que ele foi dar aula de alemão, ele dá aula de alemão ele dá um exemplo lá no capítulo 2 ali, que ele é professor de alemão para uma turma. E aí ele organizou as classes, né, as cadeiras da sala de maneira diferente, porque ele queria passar uma mensagem desde o início, primeira aula do semestre. E depois ele dá um outro exemplo de um outro professor que nem começou a aula nem querendo saber os nomes dos alunos, não queria saber nada, e aí algum aluno levantou a mão e disse assim, quer dizer que para o senhor nós somos apenas transmissores de informação, então o senhor só está interessado no conteúdo que sair da nossa boca. E aí esse determinado professor disse, sim, é exatamente isso. Ou seja, tá aí, para ele, alunos são repetidores de informação. Quando ele, como professor cristão, disse, não, eu tô interessado em saber os nomes dos meus alunos, porque isso faz parte daquilo que eu acredito ser importante sobre o mundo e sobre a existência. Eu sou um cristão, eu não acho que vocês são meros transmissores e repetidores de informação. Eu sei que cada um tem histórias particulares e tal, e isso tem a ver com aquilo que ele chama, então, de imaginação. Que a imaginação, ela molda o que pensamos, ela constrói as histórias que dão sentido ao nosso caminhar, à nossa existência, à nossa vida. E essa imaginação, ela pode ser cristã ou não, mas ela está sempre presente na educação. Por isso que eu sempre digo que esse livro, ele poderia ser inclusive dado para os teus professores na faculdade, né? Para qualquer professor. Porque ele atenta para isso, que qualquer pessoa tem uma imaginação que está por trás. E o que significa, então, ensinar a partir de uma imaginação cristã, né? E aí tem a ver com todas essas questões que nós estamos discutindo aqui, de disposição física da sala, de tempos, de ritmos, enfim, de todo... relacionamento com os alunos. Exatamente. Muito bom. Deixa eu ler só um trechinho disso que o Garros falou, que eu acho que ilustra bem. Nossos objetivos focais estão aninhados em histórias maiores. Não existe essa coisa de ensinar alemão abstraindo-se de uma visão de quem somos e do que devemos nos tornar. A tarefa dada a mim é ensinar a língua alemã, mas nunca ensino apenas alemão. Não apenas porque tenho objetivos múltiplos e simultâneos, mas porque não existe uma maneira de decidir como buscar o objetivo principal que seja isenta de valores. Então é exatamente isso que o Garros citou, sabe? Porque às vezes a gente pode ficar pensando assim, né? Professor cristão que está ouvindo aqui esse podcast, fala assim, nossa, mais uma cobrança então para cima de mim, mais algo que eu tenho que ter um esforço em cima para preparar a aula, para organizar metodologias cristãs. Mas não é isso, a questão é que a gente sempre faz isso, nós sempre estamos ensinando a partir dos valores que nós acreditamos. Então seria mais uma possibilidade de a gente integrar isso mais com a nossa fé e de viver isso de uma forma mais integrada na hora de organizar nosso plano de aula e as estruturas pedagógicas das disciplinas que nós ensinamos. E também, Vanessa, de se dar conta do que são os valores ou a imaginação que já está imbuída naquilo que eu já faço. Isso. Será que aquilo que eu já faço na minha prática pedagógica, será que isso é consoante com aquilo que eu digo, com aquela imaginação ou com aquela cosmovisão de quem eu digo que eu sou e daquele que eu digo que eu sigo, que é Jesus? Será que o que eu já estou fazendo não está indo exatamente de encontro com a fé que eu professo? Porque esse é o fato, a nossa prática em sala de aula, ela já está passando mensagens o tempo inteiro, aonde eu me posiciono na sala. Ele dá um exemplo, né, daquelas salas americanas que tem aquele púlpito, sim, né, que não é tão comum no Brasil, às vezes tem, né, nas faculdades tem, mas, né, aquelas salas que tem aquele púlpito no canto da sala. Quando o professor para atrás daquele púlpito para dar aula, isso tá passando uma mensagem. Que mensagem é essa que tá passando? Então, antes da gente pensar no que a gente poderia fazer, esse livro ele já nos exorta para dizer, não, peraí, para pensar
pensar naquilo que você já está fazendo e que mensagens você está passando com sua postura geográfica na sala de aula, com a disposição das cadeiras, com como você organiza o tempo, as suas estratégias pedagógicas em termos de trabalho escrito, trabalho de pesquisa, prova, folhinha, que tipo de questão de prova, como você aborda as questões de prova, porque essas coisas passam uma mensagem que é profunda e que é baseada na sua imaginação cristã ou não. Acho também, em outro ponto, assim, que esse livro desperta a gente como educador cristão, é no sentido de que, no final do livro, né, ele mostra como que na formação também acadêmica existe pouca atenção para como se ensina, como se educa. Então, parece que também é um modo de a gente, como cristão, tomar uma agência nesse ponto. Então, como cristãos, a gente tomar uma agência de beleza. Ninguém está pensando sobre isso, sobre como se ensina ou sobre como os métodos de ensino são importantes e falam ou comunicam algo para os estudantes. Então, peraí, a gente vai pensar sobre isso, né? E a gente vai chamar a sociedade, inclusive aqueles que não são cristãos, a pensarem sobre isso também. E aí eu digo isso porque, por exemplo, quando eu estava fazendo o mestrado, foi uma das coisas que eu ressaltei na dissertação, é que não é valorizado muito na academia, por exemplo, o quanto você ensina, né? O que é valorizado é quanto você publica. Né? Então, quando você vai fazer ali, por exemplo, você vai se candidatar a uma vaga, você vai se candidatar, por exemplo, ao doutorado, depois de fazer o mestrado, ninguém tá nem aí pra quantas experiências de ensino você teve, sabe? Em quantos contextos diferentes você ensinou. O que interessa é o que você publicou. E aí, quando a gente, como cristão, chama também o pessoal pra essa conversa, olha, peraí, isso tá errado. Qual que é o papel do ensino? Afinal, dentro das universidades, a gente tem várias salas de ensino, né? Para você formar o pesquisador, inclusive, você precisa de educadores. Então, peraí, vamos aqui pensar no como a gente está fazendo, né? Então, aí, como o Tiago falou, não é só uma questão da educação cristã, mas é uma excelente oportunidade de educadores cristãos chamarem na sociedade outros educadores para pensarem no papel que a educação tem e em como a gente faz isso, porque isso tem um impacto, não é como se a gente estivesse criando algo só para o contexto cristão, sabe? Porque a gente está ensinando em muitos ambientes e a forma como o cristão vai pensar no como se ensina é também um testemunho, uma presença fiel dentro da área de educação como um todo. Exatamente, a gente precisa produzir mais conhecimento nessa área, nessa linha, né? Que é o que o James Smith já vem falando sobre a questão de como todos os nossos hábitos nos moldam, tudo que nós fazemos faz algo conosco. E é a mesma coisa na educação, tudo que nós fazemos em sala de aula faz algo com os nossos alunos, molda os nossos alunos numa direção. E a gente precisa ficar atento a isso, então acho que o primeiro passo é se conscientizar disso, né? Como já foi falado aqui, entender melhor como eu tenho feito isso em sala de aula. E uma coisa que eu acho interessante, que claro, tem seus desafios também, mas é possível, é a gente pensar também na educação online, que é algo que a gente tem feito já na BC2, né? Todos os nossos cursos são online. A Yara tem sido tutora com a gente no curso de Fundamentos da Vida Intelectual e sabe disso, que a gente tenta organizar todas as atividades e a jornada que é percorrida, né, ao longo de cada conteúdo, de um jeito que a gente molde os nossos alunos numa direção. Então a gente tem que pensar nisso, né, e não só reproduzir, às vezes, métodos que já são populares ou normalmente sempre são feitos assim. Sensacional. Gente, olha só, pedagogia cristã, como praticar a fé em sala de aula, David Smith. Esse pessoal com o sobrenome de Smith gosta de falar de imaginário, né? Imaginando. O outro Smith é imaginando o reino, essa coisa toda, né? Eles trabalham juntos, né? Eles trabalham juntos, David Smith. Mas eles são parentes? Eu acho que não. Eles trabalham juntos no Calvin Porque College, é o mesmo né? sobrenome? Eles são daquela turma lá do Calvin que trabalha justamente isso. Vai que Smith é um Silva, né? Sim. E eles já escreveram livros juntos também. Tem um outro livro sobre práticas cristãs de ensino, Teaching in Christian Practices, que os dois foram organizadores.
Então eles já estudam sobre essas coisas e dialogam muito juntos mesmo. Eles são juntos lá no Kuiper Center, lá do Calvin College, né? Mas, Bibo, uma coisa legal, e eu queria usar aqui a Yara também, porque a Yara, eu não sei, Yara, se tu trabalha com ensino de idiomas, né, diretamente. Eu sei que tu forma professores para ensino de idiomas, sim, mas tu já deve ter dado aula de inglês, não sei o que tu já deu. Eu ainda dou aula de espanhol e de português para estrangeiros, para migrantes de crise. Então, é muito legal ler esse livro se você é um professor de línguas, porque os exemplos que ele usa, o David Smith, ele é um professor de línguas, né, de língua estrangeira. Então ele dá alemão, ele dá exemplos de aula de francês e tal. E é muito legal esses exemplos, e é por isso que o livro é tão gostoso e fácil de entender, porque ele é baseado em exemplos, ele dá situações concretas de sala de aula, e pra quem é professor, tu se sente muito identificado. E pra quem é professor de línguas, então é um prato cheio, porque ele tem um determinado capítulo que ele vai falar, dentro dessa onda, né, das práticas e das rotinas, e de como há mensagens ocultas nessas práticas e rotinas. Ele vai falar também do conteúdo, claro, que existem questões de conteúdo e que muitas vezes a gente passa batido, né? Não tenho o que trabalhar aqui, como é que eu vou trabalhar inglês e tal, enfim. E aí ele dá um exemplo de livros de idiomas que normalmente as práticas de idiomas é assim: hobbies, turismo, eu vou para uma outra capital, uma outra cidade, uma outra, né? E aí lá eu vou tirar férias, não sei o quê. E aí ele se deu conta de que os alunos que ele estava dando aula era metade gente que não tinha poder aquisitivo para tirar férias em lugar nenhum daquilo ali que estava sendo colocado, e que aquelas realidades, aqueles exemplos não faziam sentido. E aí ele traz a discussão de que existem mundos morais que estão imaginados ali e que existem valorizações ou coisas que estão sendo valorizadas nesses textos, nessas figuras, nesses exemplos, que também estão passando mensagens. Então, como professor de idiomas, ele fala, por exemplo, por que os livros, normalmente, eles dão exemplos assim de: oi, meu nome é fulano, esses são meus planos pro futuro, eu tô pensando em fazer isso, né? Só que não tem exemplos, por exemplo, de como eu posso encorajar alguém, como eu posso consolar alguém. As situações mostradas nos livros não são, muitas vezes, situações que são extremamente humanas. Por exemplo, alguém decepcionado com tal coisa, ou alguém passando por uma crise existencial, ou são sempre... Existem imaginários ali que estão por trás dos diálogos e das coisas dos livros de idiomas, que são, beleza, são humanas, mas existem uma série de experiências humanas que são deixadas de fora disso aí, né? Então, ele vai apontar num determinado capítulo sobre essa questão dessas escolhas, né? E de como trazer isso. E aí que ele entra numa das partes que para mim é mais interessante do livro, de como ele trabalhou idioma a partir de um filme, né, e de uma figura. Ele começou mostrando uma figura e que mostrava enfim, eu não vou dar spoiler porque é muito interessante, mas era uma figura que tinha a ver lá com a Segunda Guerra, e a partir dessa figura ele entrou em Bonhoeffer, né? Ele vai entrar numa discussão que culminou numa prática baseada na experiência de Bonhoeffer, do livro Vida em Comunhão, e isso serve como exemplo, então, de como ele constituiu essa chamada casa pedagógica dentro da sua disciplina de alemão, né? Trabalhar alemão num contexto de idioma extremamente pesado, que falava da Segunda Guerra, que falava da perseguição religiosa e da resistência, então, judaica, enfim, da resistência alemã à perseguição aos judeus e tal. Então, é muito, muito, muito interessante quando a gente começa a entender onde ele vai chegando com essa questão de mundos morais, de imaginação moral mesmo, que está presente nas nossas práticas, nos nossos ambientes educativos, né? Então, não vou dar spoiler, mas vale muito a pena, é muito interessante. Para quem é professor de idiomas e de língua e tal, é mais interessante ainda, eu diria. Olha aí, puxando a sardinha, hein? Puxando a sardinha. Qualquer coisa, Thiago Garros no Twitter, aulas em inglês via Zoom. Sensacional. E Yara, aulas de espanhol, olha aí. Olha aí. Isso aí. Espanhol, português para estrangeiros. Olha aí, ó, fechou. E no final de cada capítulo, ele traz questões bem práticas também. Então,
tem toda essa análise no capítulo. No final de cada capítulo tem perguntas práticas para você pensar e um momento de refletir sobre a sua prática pedagógica. Então, ele fez tudo pensando mesmo. É muito legal mesmo. Essa parte eu achei genial. As perguntas são excelentes. São excelentes. Ele faz perguntas sobre o capítulo que vão no âmago, assim, vão no cerne para tu ter uma reflexão séria. Então é muito legal essa parte. Foi bom que tu trouxe isso, Vanessa, porque realmente é uma das partes mais legais desse livro, essa reflexão final e o que ele pede para fazer tipo um caderninho de anotações, né? Então, olha, vale a pena. Porque daí dá para você ir pensando a sua prática pedagógica enquanto você lê o livro e no final já ter um plano de aula quase semi-estruturado ali para você já ter uma noção mais clara do que fazer de alterações ou começar a colocar em prática na sua sala de aula. Olha aí, e você pensando no que dar de amigo secreto para o seu companheiro aí de ministério escolar, os seus professores e amigos, é esse livro aí é o seu presente de amigo secreto, ou você vai pedir esse livro aí de amigo secreto, que você participou de uns 3, fugiu de 2, mas 3 te pegaram, então tá aí ó, Pedagogia Cristã, como praticar a fé em sala de aula, de David Smith. Seguinte, Vanessa, esse aqui é o primeiro livro, e gente, olha só, é um livro pequeno, tá? Ele não assusta, 200 páginas, menos ainda de conteúdo, então aí ó, 190 páginas de conteúdo. Este é o primeiro livro a ser resenhado no projeto aí, novo projeto da Academia ABC2. Queria que você explicasse um pouquinho novamente para nós. Isso mesmo, gente, o Radar aí está à procura de pessoas interessadas em submeter a resenha desse livro, e as 3 melhores resenhas vão ser premiadas com um valor em dinheiro e vão ser publicadas num periódico, e vai ter ainda uma conversa sobre eles. Legal. Esse periódico aí, Vanessa, eu não sei se tu sabe, porque não sei se é tu que tá à frente do projeto, mas esse periódico em que a resenha vai ser publicada é aquele periódico assim do MEC, que tem nota, que isso até tem muita gente que procura isso, né? Pô, precisa ser publicado, se bem que não é um artigo, né? Uma resenha, não sei se tem validade perante qual é aquele instituto que escraviza os alunos, é o CNPq? É o Lattes, tô brincando, é o CAPES, o Lattes, né? A galera desesperada atualizando o Lattes e não sei o quê. Isso vale também pra essa coisa de Lattes e coisa nada aí tudo? Essa publicação, caso seja escolhida? Vai valer, a gente tá elaborando uma revista digital, que vai ser uma revista da Legal. Academia ABC2, né? Então, esses artigos, ensaios, entrevistas, resenhas vão ser selecionados pelo Radar para serem publicados nessa revista digital. Sensacional, sensacional. Gente, mais informações. Gente, peraí, vocês estão falando que eu vou fazer uma resenha e eu posso ganhar uma grana ainda e tal e ser publicado? Sim, é isso mesmo. Mais detalhes, você vai no link do Radar ABC2 que está aqui na descrição deste BTcast, que é o BTcast ABC2 de número 48. Ele está aqui em bibotalk.com. Tem também, você que está ouvindo no YouTube, na descrição do YouTube tem também o site do Radar ABC2. Você que tá ouvindo no Spotify, acho que tem também. Mas vai lá, não tem erro, abre o seu navegador aí, vai lá em bibotalk.com, procura ou digita BTcast ABC2 048 que você vai achar os links, o @ também do Instagram do Radar ABC2, da Academia ABC2, para você ficar por dentro de todas as iniciativas. Gente, a ABC2 veio com tudo aí para 2023, novos projetos, novas frentes, então fique antenado, siga aí as redes sociais da ABC2, da Academia ABC2, porque você que gosta de conhecimento, você que é uma pessoa que gosta de estudar e quer ter uma fé inteligente, robusta, a ABC2, você já sabe, é o seu caminho. Obrigado, Vanessa, pela sua participação aqui neste BTcast. Muito obrigada, Bibo, Thiago e Yara. Sempre gostoso conversar com vocês. Tiagão, tamo junto e queremos Thiago Garros no YouTube em 2023. Olha aí, ó, quem sabe, né? Vamos ver. Gente, prazer. Eu não sei, Bibo, tem uma coisa só que eu não falei que eu acho que eu queria falar. A história então diga agora, na saideira, as suas palavras finais, as suas últimas palavras em 2022. Só pra fazer mais uma recomendação desse livro aí, que é muito interessante, é que essa maneira de ver a educação cristã do David Smith, que ele delineia nesse livro, ela foi parte, então, de um projeto que eles criaram, né, lá que foi testado, inclusive, na Inglaterra, porque ele é um inglês radicado nos Estados Unidos, esse David Smith, né, e
E então eles fizeram um projeto chamado What If Learning, né? What If, que é e se? Quer dizer, e se a gente fizesse assim, né? E se a gente reconcebesse a educação dessa maneira e tal? E aí os caras fizeram esse projeto, pegaram algumas escolas para fazer como projeto piloto, né? E eles colocaram em teste essa maneira. Eles deram, né? Não sei exatamente os detalhes, como é que eles fizeram. Então eles criaram esse framework, assim, essa estrutura de pensar a educação baseada em 3 pontos, né? E o livro vai falar disso ali a partir do capítulo 6, né? Então eles pensaram assim em 3 passos para essa estrutura de pensar a educação, né? Chamada What If Learning, né? Então ele fala lá, por exemplo, de ver de maneira nova, que tem a ver com a imaginação, escolher o engajamento, né? Que tem a ver com essa questão de como pensar nas práticas de ensino-aprendizado especificamente, né? O que elas estão revelando em termos da imaginação que está por trás delas. E por último, eles chamam de remodelar a prática, seria o 3º passo. E aí eles colocaram isso para teste, né? E aí é muito interessante porque depois deles implementarem isso, eles pegaram alguns cientistas da educação cristãos ou não, e avaliaram essa experiência e escreveram. Então hoje existe literatura científica a respeito dos resultados do ensino nessa maneira de pensar a educação. Isso ele descreve aí no livro, então é muito interessante. Quando eu li isso, eu pensei assim, alguém tinha que trazer esse negócio pro Brasil. Esse projeto aí pro Brasil, do chamado What If Learning. Tem na internet, inclusive ele recomenda lá o site e tal, tá tudo disponível online. Dê uma olhada no livro se você se interessar. Quem sabe você e a sua rede de ensino cristã, quem sabe não será uma que pode trazer esse modo de pensar aí a educação para o Brasil. Muito bom. Alguém quer ter uma palavra final? Agora eu vou abrir para todo mundo, né? Para ser educado. Tudo bem? Legal? Tranquilo? Show. É isso então, galera. O livro, o link para você adquirir, inclusive, está aqui também na descrição deste episódio. Yara, levantou o dedo, agora fala. É porque você não me deixou despedir, uai. Todo mundo despediu e você não vai deixar, não, cara. Ih, rapaz, olha aí, ó, que bola fora com a convidada pela primeira vez, nunca mais volta, hein? Foi mal, Yara, foi mal. Por favor, você empolgou ali com o Thiago Garros, esqueceu que tinha pois eu aqui, o Thiago emendou já um discurso aí de 10 minutos no final, caraca, mano. Aí eu já abri o Instagram aqui, já mandei 3 e-mails. Foi mal, Yara, por favor. Muito obrigado pela sua presença aqui neste BTcast. Poxa, Bill, mas eu queria falar só porque é um prazer estar aqui. Eu sempre escuto você e poder estar aqui junto com a BC2 é ainda mais sensacional. Porque são duas iniciativas que eu amo, Bibotalk e a BC2, entendeu? Então, assim, muito prazer estar aqui. O Thiago Garros eu conheci na Semana de Estudos Avançados da BC2, 2017, e a Vanessa é amiga de vida, então eu não podia estar mais bem acompanhada nesse dia. E te agradecer também, Bibo, por fazer espaço para que Deus possa falar com a gente das mais diferentes áreas. Obrigada legal por isso e obrigada pela sua hospitalidade aqui. Show de bola, gente. É isso então, olha, nesse clima fraterno de amor, de esperança, é que a gente termina esse BTcast ABC2. Até semana que vem com mais um BTcast e mês que vem, em janeiro, a ABC2 volta aqui com mais um episódio sensacional. Aliás, você podia ir lá na rede social da ABC2, pode ser na Academia ABC2, pode ser no Cristãos da Ciência, manda um direct lá pra eles. Ô, gente, por que vocês não falam sobre isso no BTcast da ABC2? Eu queria tanto um BTcast ABC2 sobre esse tema. É claro, faça o seu dever de casa, dá uma googleada aí pra ver se a gente já não falou sobre o tema. Caso você não tenha encontrado, manda um direct lá pra ABC2. As redes sociais também estão aqui na descrição do episódio. Simbora! Semana que vem tem mais, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.